Salve, salve, fiel torcida! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Vai Corinthians News. E no vídeo de hoje trago para vocês as últimas atualizações do Corinthians em todos os requisitos, mercado da bola, sobre também o caso do Garro, entre outras situações. Muita novidade, muito assunto em primeira mão para você ligado aqui no canal Vai Corinthians News. E antes de prosseguir com o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like, que você inscreva-se no canal, que você ative o sininho das notificações, que isso é de suma importância para a divulgação do conteúdo do vídeo. Você fazendo isso, você vai estar ajudando a propagar mais notícias do Corinthians para todos os corintianos. E antes de prosseguir, quem não se inscrever, deixa o like, que é palmeirense. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Corinthians pode atravessar o Boca Juniors e fechar o empréstimo de argentino que está na Europa. A ideia do Timão é aproveitar-se de eventuais oportunidades de mercado para contratar nomes importantes para posições tidas como carentes no elenco. Assim, o nome de Benjamin Rollizer volta a ganhar força. Todavia, trazer Rollizer não será uma tarefa tão simples. Isso porque, tendo feito grandes temporadas pelo Estudiantes, o jogador de 24 anos desperta o interesse de outros clubes. Na Argentina, por exemplo, Boca Juniors e River Plate, seu clube formador, já manifestaram interesse na sua aquisição nestes moldes. Além disso, a concorrência europeia também será forte. Vale o empréstimo do jogador torcida. Vamos voltar para São Paulo, bora falar do Timão. O Corinthians que conseguiu manter seus principais jogadores, mas tem uns nomes pontuais que daria para trazer e melhorar ainda mais. Um lateral direito e esquerdo certeiros e um zagueiro para chegar e jogar. Começando na lateral direita, Pablo Maffeo. Argentino do Mallorca, Maffeo seria um nome mais difícil. Ele que jogou pelo Manchester City, no futebol alemão e chegaria com certeza para ser um dos melhores do país. Um lateral mais ofensivo, mas é muito raçudo e com qualidade técnica apurada. Seria um nome certo de ter resultado, cara. Na zaga, um nome brasileiro pouco conhecido, Marcão do Sevilha. O brasileiro de 28 anos teve ótima passagem pelo Galatasaray, sendo comprado pelo Sevilha e começando bem lá. Mas assim, teve lesões, perdeu espaço e não tem mais tanta sequência. Um nome com qualidade que pode estar precisando de um brasileirão disputado para reerguer a força que ele um dia já teve. Aí já me segue aí, porque amanhã eu posso estar falando sobre seu time, hein? Tamo junto. Na lateral esquerda, em fim de contrato, Lucas Olaza. O uruguaio, com passagem pela seleção e bons anos na La Liga, jogou Copa América e vem atuando na Rússia muito bem. É um lateral muito equilibrado, com boa batida na bola e vai bem tanto ofensivamente quanto defensivamente. Por estar em fim de contrato, vira uma oportunidade de mercado bem interessante. Fala galera, tudo bem? Péssima notícia pro Corinthians, pra diretoria, pro departamento jurídico, hein? Péssima notícia mesmo. Vou explicar agora, só não esqueça de curtir o post, hein? É o seguinte, André Curi, o empresário do Roberto, de vários jogadores, ele é credor do Corinthians aí mais de 30 milhões de reais. E tinha entrado na justiça, só que o Corinthians conseguiu aquele regime centralizado de execuções que, por uma liminar, evita que o Corinthians tenha bloqueios judiciais. Pois bem, os advogados do André Curi conseguiram achar uma brecha jurídica na Justiça Federal. Então essa liminar ela está válida mais no âmbito estadual. Eles foram na Justiça Federal que concedeu essa liberação para mandar o bloqueio nas contas do Corinthians. As contas foram bloqueadas de acordo com a Gazeta Esportiva. E é esse bloqueio das contas, inclusive, que fez com que o Corinthians atrasasse o salário de janeiro agora e está prometendo resolver isso lá na próxima semana, mas que teria bloqueado uma boa parte do dinheiro que poderia pagar os salários dos jogadores e tudo mais. Enfim, uma péssima notícia. O Corinthians achava que estava bem tranquilo com aquela liminar, bloqueando, né, todas as tentativas, na verdade, de bloqueio, mas teve uma brecha. E teve novidades durante o dia, apuradas aí pela minha amiga e competentíssima Bianca Molina, da TNT Esportes. Um exame apontou o uso de substâncias, de drogas do motociclista, a vítima, o Nicolas Chiaravaglio, né? Identificado assim, de 30 anos, foram realizados exames e esses exames eles detectaram no sangue do motociclista a presença de maconha e cocaína. Ele testou positivo para essas substâncias. Além disso, essas amostras apontaram 1,56 grama de álcool por litro no sangue dele. O Garro, 0,56.
o motociclista, que acabou falecendo no acidente, 1,56. Acima de 1. Além das substâncias maconha e cocaína. Ele já havia sido, né, identificado como portador dessas drogas e agora o exame apontou que ele também constava com elas no sangue. Tem diferença, né? Daqui a pouco ele apenas portava, mas não tinha ingerido. Nesse caso ele acabou ingerido, utilizando, enfim, qualquer termo aí para essas substâncias. E tem mais, ele estava com a habilitação suspensa há mais de 2 anos, desde setembro de 2022. Além de não estar usando capacete e com as luzes apagadas. Preciso te contar agora sobre Fagner no Cruzeiro. E o negócio ficou ainda pior para o Corinthians. Que ele seria emprestado, com o Corinthians ajudando com parte do... Preciso te contar agora sobre Fagner no Cruzeiro. E o negócio ficou ainda pior para o Corinthians. Que ele seria emprestado, com o Corinthians ajudando com parte dos salários. Isso já era público notório. Hoje, o Corinthians acabou por divulgar o acerto, o empréstimo do atleta sem nenhum mais detalhe. Fui confirmar com o dirigente cruzeirense sobre as condições do acordo. E esse dirigente cruzeirense admitiu que a Raposa vai bancar apenas R$300 mil por mês dos 800 mil a que tem direito o Fagner. Sim, o Corinthians aceitou emprestá-lo sem custos e vai bancar a maior parte dos salários, R$500 mil por mês ao Timão, R$300 mil por mês pro Cruzeiro. O Fagner renovou na metade do ano passado de forma absolutamente inexplicável o seu vínculo por mais 2 temporadas, ou seja, ele está vinculado ao Timão até dezembro de 2026. Tem só uma parte importante que eu vi desse dirigente cruzeirense para justificar essa diferença. Por que o Corinthians paga 500 mil? Boa parte desse valor está atrelado a dívidas que o Timão já tinha com o jogador. Então o Cruzeiro mostrou para os dirigentes corintianos que não seria justo o Cruzeiro assumir dívidas que pertencem ao Corinthians relacionadas a outros anos. O Augusto Melo aceitou. Tenho certeza que a notícia com essas cifras vai causar ainda mais revolta no torcedor alvinegro. Agora, o André Cury, que é um empresário dos mais renomados do país. Agora, o André Cury, que é um empresário dos mais renomados do país, vocês sabem também, conseguiu simplesmente bloquear as contas do Corinthians. Essas contas, elas estavam protegidas, vejam só. Porque o Corinthians, ele conseguiu fazer aquele regime centralizado de execuções, que é um mecanismo, acho que jurídico talvez, ou financeiro, dá pra gente colocar assim, para proteger o clube e permitir com que os credores recebam. É do tipo assim, você entra lá nesse regime lá e fala assim, ó, eu tenho essas contas, eu vou pagar todos esses credores aqui, esses empresários, esses clubes que eu estou devendo. Parcelado, não parcelado, eu quero fazer aqui parcelamentos para poder pagar todo mundo, tá? É o tipo, devo, não nego, pago quando puder. Vou pagar. Mas exatamente por eu estar sob supervisão de uma instituição bancária e tudo mais, e de instituições financeiras, que eu não posso ter as minhas contas bloqueadas, eu preciso ter o meu fluxo de caixa. Então o Corinthians faz isso, de uma forma transparente, entra nesse regime aí e tal, eu vou pagar. Tá aqui, mas protejam as minhas contas. O André Cury, ele conseguiu uma brecha. Primeiro porque ele alegou que o Corinthians estava cometendo fraude nesse processo. Ele entende, é um pouco complicadinho, mas só para resumir e não ficar chato aqui o vídeo, mas só para vocês entenderem, ele entende que alguns contratos que estão nesse regime centralizado de execuções, eles não deveriam estar ali. E, alegando fraude, conseguiu uma brecha numa esfera federal para bloquear as contas e, enfim, ter os pagamentos, né, da dívida que o Corinthians tem com o André Cury. Preciso falar agora sobre Corinthians e Vasco de olho em Brian Rodrigues. Uma rádio uruguaia afirma que o atacante, que é uruguaio, entrou na mira dos 2 clubes brasileiros com direito a sondagens para o staff do atleta e também para o América do México, que é dono dos seus direitos econômicos. Esse namoro não é novo.
Tanto o Corinthians quanto o Vasco já haviam tentado a contratação do Brian Rodrigues na janela da metade do ano passado. Na oportunidade, o América fez jogo duro, entendendo que o atleta era uma espécie de 12º jogador e estava sempre muito pronto para ser utilizado. Temporada dele no Campeonato Mexicano foi de 48 jogos, 19 gols e 8 assistências. Na Champions da CONCACAF, 7 partidas com 2 gols. Tanto o Vasco quanto o Corinthians têm interesse na contratação do atleta apenas por empréstimo com opção de compra. Se tiver de desembolsar uma grana para comprá-lo, a operação fica mais complicada, até porque os dois times citados têm enormes dificuldades financeiras. É por isso que o Corinthians ainda nem trouxe reforços para 2025, enquanto o Vasco até contratou jogadores, mas todos baratos ou praticamente de graça. Gostaria de saber de você, torcedor do Corinthians e do Vasco, se o Brian Rodrigues seria um bom acréscimo, jogador que não conseguiu se firmar como titular no América, mas tem bons predicados. Chuta bem, de velocidade, também tem drible, acho que seria útil tanto em um quanto em outro clube. O zagueiro Kaká acabou se antecipando e publicou na sua rede social a sua permanência em definitivo no Corinthians, o seu novo contrato. Ele estava emprestado pelo clube japonês, o Tokushima Vortis, e a gente já tinha falado aqui no final do ano passado, né, que ele havia já cumprido as metas estipuladas em contrato para a aquisição em definitivo do jogador no valor de 4 milhões de dólares. E agora está confirmado. O Corinthians não anunciou ainda, não sei porquê. O Corinthians está com muita coisa envolvida, né, com muitas preocupações, mas demorou aí para anunciar, por exemplo, o empréstimo do Fagner, né, que já tinha até se apresentado lá no Cruzeiro, já está até lá nos Estados Unidos na pré-temporada, e só na quarta-feira, né, o Corinthians confirmou o empréstimo do Fagner. Pois bem, o do Kaká ainda não foi confirmado, mas o próprio Kaká tratou de revelar na sua rede social, com um texto muito bonito, da identificação que ele criou imediatamente, do arrepio que ele sentiu quando pisou no gramado da Neoquímica Arena, diz que aqui é diferente mesmo, aquela coisa toda, né? Juras de amor, e que agora, né, tem a oportunidade de defender essa camisa por mais 4 temporadas. Uma aquisição de 90% do zagueiro, o Corinthians realizou ao custo de 4 milhões de dólares junto ao Tokushima Vortis, ele que estava emprestado. E é curioso, porque ele termina a temporada até na reserva, né, da dupla André Ramalho e Gustavo Henrique, mas foi titular em vários momentos. E, cara, o 5º maior artilheiro do ano. Ele só está atrás do Yuri, do Romero, do Garro e do Memphis. Ele marcou 6 gols. Teve 1 ou 2 gols contra também, né? E teve aquele episódio polêmico, né, dele xingando a imprensa na zona mista, né, passando por lá. Fora as coisas que aconteceram no final da temporada passada, foi um ano, né, digamos assim, atribulado para o Kaká, né? Você gostou da permanência do Kaká? Eu acho que ele fez alguns bons jogos, cara. Logo que ele chegou assim, ele me surpreendeu até pela personalidade, né? É um dos líderes, rapidamente se tornou um dos líderes do elenco. E agora está mantido aí. Talvez, assim, se a gente olhar para o nível que o Corinthians atingiu no final do ano, a gente pode pensar que talvez a exigência para a defesa também ela tenha se tornado um pouco maior do que o nível que o Kaká desenvolve como zagueiro. Agora, eu acho que é um jogador importante para o grupo e ele está mantido no elenco aí, e ele mesmo tratou de anunciar. Normal que a gente olhe para o caso do Corinthians com outro olhar. Claro, a gente está falando de salário, não está falando de premiação. Isso, e está falando de um contexto endividado, muito diferente, de um clube endividado, um clube que tem uma folha salarial hoje bem maior do que ele tinha em janeiro. No ano passado. No ano passado, porque em janeiro, não vou nem dizer em janeiro, porque senão vão vir aquele papo, não, mas mandou um monte de gente embora, mas vamos dizer, em abril ou maio, em relação à folha salarial de agosto, né? Porque foram contratados jogadores de bom nível, que fizeram o que fizeram, quer dizer, que ajudaram o Corinthians a conseguir uma impensável vaga na Libertadores, mas a gente sabe que essa é uma questão para o Corinthians. Então, assim, e aí não adianta de novo o torcedor ficar bravo, porque o torcedor fica bravo sempre com os mensageiros, com quem dá a notícia, com quem analisa a notícia, mas a verdade é essa, assim, é diferente do caso do Botafogo, pelo menos nesse momento. O Botafogo pode ser que daqui a 3 meses a gente se surpreenda e descubra que as coisas mudaram, que o Textor tem outras intenções, outras ideias, que mudou o projeto, o planejamento dele. Não acho provável, não acho o mais possível. Mas no Corinthians, essa notícia, infelizmente, ela não surpreende, porque a gente sabe de todas as dificuldades que o clube tem e sabemos também dos esforços que o clube está fazendo, à sua maneira, para tentar sanar essa situação. Mas
Essa notícia não surpreende e preocupa mais. Rapaziada, essas foram as principais notícias do Timão no dia de hoje. E agora acabou de sair uma fresquinha, rapaziada. Luciano Acosta, contratado pelo Corinthians, de Augusto Melo, tem acordo encaminhado. Revela setorista. Vamos conferir essa notícia divulgada pela Bola VIP. Corinthians avança em acordo para contratar Luciano Acosta. Apesar das especulações de nomes badalados no mercado da bola, o Corinthians ainda não fechou nenhuma contratação no mercado da bola. Porém, isso se deve ao fato que na última janela do time fez muitas movimentações. No meio do ano passado, o Alvinegro São Jorge foi forte ao mercado e trouxe nomes importantes que tornaram-se titulares da equipe, como Memphis Depay, Carrillo, Hugo Souza e André Ramalho. Porém, agora as informações são que finalmente o Timão estaria avançado em sua primeira contratação para a temporada 2025. O Corinthians estaria em um acordo avançado com o meia Luciano Acosta. Setorista revelou bastidores do acerto de Timão com o meia argentino. De acordo com informações trazidas pelo Marcos Gevas, será? Do canal Bica Galo, que é sobre o Atlético Mineiro. Outro interessado no medalhão hermano, o Timão se acertou com o nome pedido por Ramon Dias. Apesar do interesse do Atlético Mineiro no meio atacante argentino Luciano Acosta, é improvável sua chegada na cidade do Galo neste momento. Iniciou o setorista Marcos Guedes. O Corinthians tem um acordo encaminhado com o jogador para a temporada e ainda que o próprio atleta tenha vontade de vestir a camisa do Boca Juniors, como se encontra na Argentina. O Xenei não realizar... é um apelido do Boca Juniors. Não realizaram uma proposta por ele até aqui, informou. Quem mais pode chegar ao Timão de Augusto Melo? Além de Acosta, o Alvinegro do Parque São Jorge ainda tem 3 reforços para o ano 2025. A equipe quer a contratação de um atacante, um zagueiro e um lateral. É claro que a especulação de Paul Pogba segue forte nos bastidores. Muitas informações vêm saindo, mas até agora não tem nada certo entre as partes. Rapaziada, então vocês estão vendo aí que o Corinthians tem um acordo, pelo que eu tô entendendo, o Corinthians tem um acordo verbal com o Luciano Acosta, rapaziada. Ainda não tem nada fechado ainda, porém, como o Galo é um que estava envolvido, o Atlético Mineiro estava envolvido na tentativa de contratar o argentino. E um setorista do Galo, ou seja, setorista, aquele jornalista que tem passe para entrar no clube, tem informações mais próximas do clube, convive com o clube, falou que o Galo era improvável do Luciano Acosta vir por o Galo, porque ele estaria, de certa forma, encaminhado com o Corinthians. Mas e aí, fiel torcida, o que é que você acha aí sobre essa nova contratação do Corinthians? Você acha que vai ajudar muito bem? Tendo em vista que temos os Galo, tendo em vista que temos Igor Coronado e agora mais um dessa posição, porém de características divergentes, mais um meio-campista para o Corinthians. O que é que você acha dessa contratação? Diga aí nos comentários, vamos debater e fala de qual estado você fala e vai Corinthians, beleza? Quem assistiu até aqui e não deixou o like e se inscreveu é palmeirense. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo. Vai Corinthians!